Fala pessoal, bom, mais uma vez vindo falar aí sobre a importância de fazer uma consulta veicular. Aí uma dúvida que a gente recebe direto aqui é por que o carro que tem leilão, tem passagem para o leilão, ele não aparece no documento, né? Afinal, se você tem um carro que já passou por leilão e isso fica registrado em algum lugar, por que essa anotação não pega no documento? E é isso que eu vou explicar aqui agora. Bom, primeiro que leilão não é uma restrição. Leilão é uma modalidade de compra e venda, tá? É como aquele veículo foi comprado através de uma passagem por leilão, ou seja, através de um leilão, vence e ganha quem dá o maior lance. Isso por si só não é uma restrição, tá? Isso não é uma restrição, isso é uma modalidade de compra. Por que isso não vai aparecer anotado no documento do carro, nem na hora da transferência, nem na hora que você for comprar, enfim? Porque o Detran não tem a obrigação de pesquisar esse histórico para colocar isso no documento, tá? Muita gente vai falar assim, deveria e tal, mas não tem. Não está na lei. O Detran, ele para checar um documento de um veículo e saber se esse carro pode ser transferido ou não, o que ele tem que fazer? Ele tem que estar de acordo com a lei das vistorias, tá? E lá diz que se o veículo está apto a ser transferido, ele tem que estar de acordo com os padrões de segurança, ou seja, o Detran vai verificar se os pneus estão em dia, se os vidros, para-brisas, lanternas e faróis estão em dia, se esse carro tem débitos ou pendências documentais. O que diz como pendências documentais? Se ele tem algum bloqueio de transferência, tá? Se esse carro tem algum processo ativo no veículo, é isso que o Detran vai verificar. E se esse carro pagou os IPVAs, se pagou a taxa de licenciamento, entendeu? É isso que o Detran verifica para poder liberar o documento. Por isso que muita gente confunde achando que se o leilão, o veículo teve passagem por leilão, ele vai constar no documento porque o Detran vai verificar isso. Não, o Detran jamais vai verificar se um carro tem leilão. Aí é que muita gente é enganado e cai no erro. Porque a pessoa compra um carro achando que vai ter essa anotação do veículo no documento e não tem. O Detran jamais vai pesquisar isso, tá? Então isso é importante ficar atento que o Detran nunca vai pesquisar histórico de leilão, nem vai te informar isso. E nem fica registrado no Detran, nos órgãos do Detran, se esse carro tem alguma passagem por leilão, tá? Mas por que é importante você saber isso? Porque isso vai determinar o grau de desvalorização do veículo, tá? Ou seja, se um carro foi a leilão por batida, se ele foi recuperado por batida, a seguradora deu perda total e colocou leilão depois, significa que um carro foi recuperado e teve danos. Então isso vai influenciar no preço do veículo. Se o carro foi recuperado de financiamento e foi a leilão por financiamento, também vai influenciar, tá? É um carro que foi retomado por não pagamento de dívida. E muita gente pergunta que, mas por que um carro que foi retomado de financiamento, foi para leilão, ele não deve sofrer desvalorização? Porque a pessoa só não pagou o financiamento e o banco tomou e colocou a leilão. Então, em teoria, é um carro bom. Gente, vocês não podem pensar assim. Por que não pode? Porque uma pessoa que não paga financiamento, você acha que essa pessoa faz manutenção, faz revisão desse carro, troca óleo, você acha que ela troca o filtro, a pessoa não tem dinheiro nem para pagar a parcela do financiamento, vai manter a documentação dele, vai manter a revisão em dia? Não vai. Então é o carro, sem contar as pessoas maldosas o que elas fazem? Sabendo que o carro vai perder o carro para o banco, ela vai e danifica o carro mais ainda. Para ela pouco importa. Ela usa o carro de forma irregular, ela usa o carro de forma severa, não está nem aí para manutenção. Então esse carro é um carro que sofreu um desgaste e isso também, baseado no histórico de leilão de financiamento, vai influenciar no preço. Você tem que verificar. Então, sempre que um veículo tem histórico de leilão que o Detran não vai pesquisar, você tem que ficar atento e saber esse histórico e verificar aonde esse carro vai ter o seu grau de valorização. Entendeu a diferença? Então, já sabe. Vai comprar um veículo, puxa a consulta veicular, que a gente verifica sempre se esse veículo passou por leilão, qualquer leilão, leilão de empresa, leilão de frota, leilão de financiamento, leilão de seguradora, até se esse carro era de uma empresa de locadora, a gente pega muito leilão de locadora, que são os carros que a locadora, o carro sofre um acidente na mão de um locatário que alugou um carro, a Localiza, por exemplo, alguma outra empresa de locação, Movida, não quer aquele carro, ela faz um leilão ali, tá? Porque se o carro fosse bom, a locadora colocaria à venda, como tem milhões de lojas aí de locadoras colocando seus estoques à venda. Então, se o carro da locadora ela colocou a leilão, é porque ela não quer. O carro tem algum problema e ela não quer ter responsabilidade com isso. Bom, gente, falei várias coisas aqui, só para dar um parecer rápido aí sobre isso.
Tá? Então, o leilão ele não vai vir constando no documento porque o Detran não é da função dele, nem está na competência dele, na legislação de pesquisar sobre o histórico de leilão e te avisar. Então, você tem que ter muito cuidado e sempre fazer sua consulta. E, atrelado a isso, saber exatamente o tipo de leilão que aquele veículo sofreu para você poder calcular o grau de valorização ali, se vai ser maior ou se vai ser menor em virtude do tipo de leilão. Perfeito? Então tá. E quem pode te ajudar a isso? A Tracar, através das nossas consultas e nosso atendimento lá no nosso suporte, quando você fizer uma consulta e se deparar com um veículo de leilão. A gente pode te ajudar perfeitamente a explicar tudo isso, te dar todo esse suporte para você saber o que está comprando. E isso já incluído no valor da consulta. Tá bom, pessoal?